Galera ligada aqui no canal do SR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora, Jorge Jesus e a péssima entrevista que ele deu, entrevista ou conversa informal que ele deu na semana passada e que tumultuou o já tumultuado ambiente do Flamengo. Falar sobre isso, mas antes do ritual de sempre deixar o like, se inscrever no canal, copiar o link do vídeo, espalhar nos seus grupos de WhatsApp e Telegram, porque muita gente estava pedindo para eu falar sobre isso, para eu gravar um vídeo, uma correria danada, eu não consegui gravar e eu também estava querendo esperar um pouquinho para gravar para poder entender melhor o que aconteceu, porque na quinta passada, pós jogo em que o Flamengo empatou em 2-2 com o Tajeres pela Libertadores, o jornalista Renato Maurício Prado publicou no blog dele, no UOL, que o Jorge Jesus deu uma entrevista falando uma série de situações em relação ao time do Flamengo. E, na minha visão, a entrevista, essa conversa do Jorge Jesus traz ali uma série de problemas. É uma entrevista muito ruim do ponto de vista de ética profissional. E ética profissional, sim, é algo que você tem ou não tem. Você pode conduzir o seu processo, o seu trabalho como diminuindo essa linha da ética profissional, mas, na minha visão, pelo que eu entendo dessa expressão ética profissional, acho que o Jorge Jesus cruzou várias linhas importantes ali nesse papo. Ainda mais considerando que o Jorge Jesus, por tudo que ele viveu e por todos os méritos que ele tem no sucesso do Flamengo ali em 2019, início de 2020, e por sempre ser um futuro ou um possível treinador do Flamengo a qualquer momento, dado esse sucesso, acho que o Jorge Jesus precisava ter um pouquinho mais de cuidado, um pouquinho mais de ética profissional ao falar o que ele falou. Antes de eu embasar sobre isso, eu também queria saber em que circunstâncias se deu isso, né? Se deu essa entrevista, que virou uma entrevista, no caso para o Jorge Jesus, uma conversa informal. Eu procurei algumas pessoas, conversei com algumas pessoas, li um post no blog do Sidney Garamboni, lá no GE, e ali ele diz o seguinte, ele diz que o Jorge Jesus entende que não foi uma entrevista, que foi um papo informal, mas eu estava esperando ali para ver se o Jorge Jesus ia falar algo do tipo, eu fui traído, eu deixei claro que não era para ser publicado, eu deixei claro que não era algo para ir ao ar, que era ali uma conversa só entre as pessoas que estavam naquele jantar lá na casa do Kleber Leite, ex-presidente do Flamengo. Eu imaginava que ele fosse falar isso, né? Olha, acabei sendo traído, era uma conversa, nunca foi uma entrevista, era uma conversa informal, eu deixei claro que não era para isso vir a público, eu deixei claro que isso não era para ser publicado e foi. Eu olhei, isso não aconteceu. No blog do Sidney Garamboni, que falou com... Ele não deixa claro se falou com o Jesus, as pessoas próximas ao Jesus. Ele diz lá que o Jesus entende que não foi uma entrevista formal, que era um papo informal, mas em momento algum isso é dito de que ele pediu para não ser publicado. Porque se ele deixa claro ali, ó, falei claramente que não era para publicar, e aí o jornalista publica, aí você inverte, né? Aí quem falta ética profissional é o jornalista, né? Porque se você tá ali, você fala, ó, não é para publicar, você não publica. Você tem que respeitar isso da fonte que você tá colocando. Se você não respeitar, você faltou com a ética profissional. E não foi isso que aconteceu, pelo menos tá lá no... E o próprio Jorge Jesus, depois que falou que não ia mais falar sobre o caso, não, em momento algum, trouxe isso. E aí você acaba automaticamente com a possibilidade do Jorge Jesus ter sido ingênuo ou dele ter sido pouco cuidadoso. Por quê? Porque a gente está falando do Renato Maurício Prado, que é um jornalista famosíssimo no Brasil, é um jornalista que foi colunista de O Globo por décadas, é um jornalista que foi comentarista do Sport TV durante anos, comentarista da Fox durante anos, fez o Bem Amigo junto com o Galvão Bueno durante anos,
Então, assim, não tem como o Jorge Jesus não saber quem era o Renato Maurício Prado. Desculpa, não tem como. Se ainda fosse um jornalista no começo de carreira, se ainda fosse um jornalista que não é de TV, é um jornalista mais de jornal, que de repente você não conhece o rosto, vá lá. Não era o caso. Você está falando de Renato Maurício Prado. E aí, para mim, acho que fica muito claro que o Jorge Jesus faltou com ética profissional e o Jorge Jesus acabou buscando tumultuar o ambiente do Flamengo. E tumultuou um ambiente que já era muito tumultuado. Porque se você pega o que o Jorge Jesus fala e que traz o Renato Maurício Prado lá na sua publicação no UOL, ele diz que o Jorge Jesus está muito triste em ver o Flamengo assim. Como? Ele diz lá, muito triste ver o Flamengo em dificuldade. Que coisa, que falta de ética profissional. Ele criticou, ele podendo ser o técnico seguinte do Flamengo, ele criticou o trabalho de um outro técnico. E aqui eu não vou nem considerar o fato de que o Paulo Souza também é português. Isso para mim é irrelevante. A nacionalidade do Paulo Souza para mim é irrelevante. Porque se ele fosse português, brasileiro, fosse neozelandês, fosse do Nepal, é um problema ruim, é uma falta de ética profissional do mesmo jeito. Você publicamente chegar e falar, difícil ver o Flamengo em dificuldade. Depois ele dizer, eu quero voltar sim e botar deadline, botar limite, mas eu tenho que resolver minha vida até dia 20. Como quem diz assim, demitam logo o Paulo Souza, porque eu só posso esperar até dia 20. Totalmente uma falta de ética profissional. E no fim, diz lá o Renato Maurício Prado, ele ainda meio que, como diga, meio que já arruma, já cria um certo conflito com dois membros do departamento de futebol do Flamengo, quando ele diz que nem o Marcos Braz nem o Bruno Spindel de verdade quiseram contratar ele em dezembro. Ou seja, ele ainda traz a negociação, que não foi negociação, segundo o próprio Jorge Jesus disse, lá de dezembro de 2021, dizendo que nem o Braz nem o Spindel de verdade quiseram buscar ele, e aí trazendo um peso para os dois diretores do Flamengo que já vivem um momento muito complicado de críticas, de cobranças. Então, assim, para piorar, o Jorge Jesus parece que deu essa declaração só para tumultuar. Só para tumultuar. E aí ele automaticamente expõe ainda mais o Paulo Souza, cujo trabalho já expõe demais o treinador, porque o trabalho até aqui não aconteceu, e a gente pode abordar isso de várias formas. Melhorou até ofensivamente, foi tema de um vídeo recente aqui no canal, mas, no geral, o trabalho não aconteceu. E ainda deixa claro ali que a direção do Flamengo ficaria refém dele, porque ele sabe que ele joga com a paixão do torcedor. O torcedor que lembra a memória afetiva do 2019, fantástico, time fantástico que ele foi treinador, fantástico na forma de jogar e que vale muito para a torcida do Flamengo, e nas conquistas. Ele tem mais título, ele tem mais taça, o Jorge Jesus tem mais taça no comando do Flamengo do que derrotas. Então ele sabe que isso ele jogou ali com a paixão do torcedor. Então, para mim, o Jorge Jesus foi muito mal na entrevista, foi antiético. E ainda, nesta segunda-feira, acabou que eu gravar o vídeo só na segunda-feira, já pegou o Jorge Jesus de volta a Portugal. Jorge Jesus voltou de domingo para segunda para Portugal. E em Portugal ele falou dizendo, não volto para o Brasil nesse curto prazo, neste momento. Ou seja, deixa mais claro ainda que o que falou o Jorge Jesus, e para mim não cola a ingenuidade, não cola que ele não conhecia o Renato Maurício Prado, ele em momento algum disse que ele foi traído, que, de novo, se ele diz, eu falei, deixei bem claro que não era para publicar e publicaram, aí você inverte a falta de ética profissional.
E aí, para mim tá muito claro, o Jorge Jesus tumultuou e se mandou. Com que necessidade, com que intenção? Não sei. Pro torcedor mais fanático, isso não muda nada, ele quer mais que o Jorge Jesus assuma o time já o quanto antes. Mas para quem tem um pouquinho de critério, para quem tem um pouquinho de análise, o Jorge Jesus mandou muito mal. O Jorge Jesus deu uma queimada no filme dele com esse episódio. Faltou ética profissional, faltou um pouquinho de empatia com o outro treinador, que, repito, não é nem porque ele é português, é com outro treinador, com um colega de profissão, e faltou um pouquinho de apreço, digamos, não vou nem dizer amor, mas um pouquinho de gostar do Flamengo. O Jorge Jesus atrapalhou e tumultuou um ambiente que já era tumultuado. Quero te ouvir o que você tem a dizer, diz aqui embaixo nos comentários, o resto do ritual você já sabe, like, se inscrever no canal aqui embaixo, copiar o link desse vídeo, espalhar nos seus grupos de WhatsApp e Telegram. Aqui no canto tem o sininho para você clicar na hora aí e ser avisado quando tivermos outros vídeos. Obrigado pela audiência, valeu, tchau!